Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. Resgatemos com urgência o púlpito pentecostal. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a inesgotável, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie na ministração desta mensagem. Amém. Jamais vi um púlpito tão poderoso quanto aquele. Embora singelo e despojado de pompas, suas pregações refletiam as homilias, as prédicas e as doutrinas dos santos apóstolos. Os que o assomavam não eram astros do mundo gospel, mas refletiam em atos e palavras a luz do sol da justiça. Quando se punham a proclamar o santo evangelho, faziam-no com tanto poder, graça e convicção, que às vezes nem recorriam ao apelo final. Antes mesmo de haverem chegado à peroração da mensagem, as almas já estavam à frente a confessar os seus pecados e a professar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim era o púlpito da Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Nessa igreja tão amada, fui educado e passei minha infância, adolescência e boa parte de minha juventude. Ali fui alicerçado na sã doutrina e nos costumes bons, sadios e bíblicos. Nosso púlpito ficava no centro do estrado, onde assentavam-se os membros do santo ministério. Talhado em rude madeira, mais parecia obra de carpintaria do que de marcenaria. Lembrava belamente a profissão de Nosso Senhor. Sua robustez era-nos uma advertência constante de como deveria ser a nossa proclamação, fortemente bíblica e eficazmente salvadora. Enfim, o nosso púlpito não era líquido, mas biblicamente sólido. Ao evocar aquele querido ambão, assim também eram chamados os púlpitos evangélicos, senti-me no dever de escrutinar o púlpito pentecostal nestes dias tão difíceis, trabalhosos, decepcionantes e últimos. Em primeiro lugar, definiremos o púlpito genuinamente bíblico. A seguir, ver-lhe-emos a centralidade. Depois, constataremos, sempre de acordo com a Bíblia Sagrada, quem pode ocupá-lo para transmitir a palavra de Deus. Ato contínuo, mostraremos em que consiste o seu conteúdo. Responderemos também a esta pergunta: como deve ser a nossa postura no sagrado púlpito? Outro sim, aprenderemos como preservá-lo dos modismos, heresias e apostasias desta hora tão calamitosa. Não nos esqueçamos também de que o adversário empreende todos os seus recursos diuturnamente para desconstruir a biblicidade de nosso púlpito. Concluindo, destacaremos o escriba e sacerdote Esdras como modelo ideal daqueles que almejam ocupar o genuíno púlpito bíblico. Que o Espírito Santo nos fortaleça na ministração desta mensagem. Amém.
Tópico 1. Definindo o púlpito genuinamente bíblico. O termo púlpito, originário do vocábulo latino pulpitum, será definido aqui como a tribuna sagrada de onde o pregador do Santo Evangelho profere sermões, doutrinas e aconselhamentos bíblicos. Neste sentido, o seu uso, sublime e alto, no culto evangélico, reflete o espírito desta passagem. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Neemias capítulo 8, versículo 4, parte A. A finalidade do púlpito, conforme inferimos da escritura citada, é destacar o orador como mensageiro autorizado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltemos ao texto divino. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Neemias capítulo 8 e versículo 5. Nesse contexto, o vocábulo púlpito em português traduz perfeitamente a palavra hebraica migdal, cuja etimologia evoca um lugar alto, muito reverente e destacado, porquanto de seu cume será proclamada a palavra do Deus vivo, único e verdadeiro. Tópico 2. Pulpicentrismo. A centralidade bíblica do púlpito pentecostal. Agora que sabemos que o púlpito é um lugar biblicamente separado e santo, já podemos concluir que a sua centralidade também é bíblica. Não nos referimos apenas à sua localização física, mas principalmente à sua centralidade doutrinária, teológica e litúrgica. Portanto, sua precedência e destaque são indiscutíveis, porque nele é lida, pregada, ensinada e louvada a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e inesgotável Palavra de Deus. Referimos-nos aqui ao pulpicentrismo. De acordo com esta doutrina proveniente da Reforma Protestante, o momento mais elevado, imprescindível e sagrado do culto evangélico é a proclamação das Sagradas Escrituras a partir do púlpito, também sagrado. Ao declararmos que o púlpito é o momento mais importante do culto evangélico, estamos a recorrer à metonímia, figura de retórica que toma o continente pelo conteúdo. Logo, o púlpito é o que nele se deve exclusivamente pregar, o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 3. A localização do púlpito pentecostal em nossos templos. Não resta dúvida de que a centralidade do púlpito pentecostal é bíblica e inconfundivelmente evangélica. Aliás, esta questão vem constituindo uma teologia tácita, porém muito forte e inegociável em nossas igrejas desde a Reforma Protestante. Logo, o santo púlpito ocupará o lugar mais elevado, mais nobre e destacável em nossos templos. Que o púlpito, por conseguinte, não venha misturar-se com o coral, com a orquestra ou com a audiência. Sempre que ouvirmos, deverá ele estar sempre em primeiríssimo plano. Visto a partir do auditório, tem de ser identificado imediatamente como lugar de onde os pregoeiros de nosso Senhor erguer-se-ão a proclamar o Santo Evangelho. Portanto,
que o seu lugar não seja partilhado com nenhum departamento da igreja, pois a pregação da palavra de Deus exige singular e santo destaque. Ao ser proclamada, não pode ser prejudicada por movimentos e sons estranhos ao seu conteúdo. Prestemos atenção a este tópico. Se não formos precavidos, a arquitetura pós-moderna induzir-nos a construir templos de forma a neutralizar o poder, a virtude e a reverência do púlpito pentecostal. Estejamos atentos a este detalhe, porquanto dele dependerá a sobrevivência da pregação genuinamente bíblica. Voltemos agora, outra vez, a Esdras e vejamos como o piedoso escriba ensinou, de seu púlpito, os egressos do exílio babilônico. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema e Anaías, Eurias, Euquias e Masaéias, e a sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias e Azum, e Asbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Neemias capítulo 8, versículos 4 e 5. Tópico 4. O conteúdo do púlpito pentecostal. Já não resta dúvida de que o púlpito é a principal e indispensável mobília de uma igreja genuinamente evangélica, porque nele é proclamado o santo evangelho e ensinada a sã doutrina, conforme os encontramos na Bíblia Sagrada. Logo, o conteúdo do púlpito pentecostal tem de refletir em sua forma, conteúdo e essência os santos profetas e apóstolos de nosso Senhor, pois nestes acha-se alicerçada a Igreja de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 20. Como já vimos, Esdras ocupou o púlpito em Jerusalém desde a alva até o meio-dia para ensinar a lei do Senhor ao povo do Senhor. Neemias capítulo 8 e versículo 3. Naquela ocasião, nenhum outro assunto teve guarida naquele púlpito. Ali, a palavra de Deus requereu toda a prioridade e, de fato, plenamente usufruiu. Assim também agiu o apóstolo Paulo ao dirigir-se aos irmãos de Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Que o nosso púlpito tenha como tema central, prioritário e exclusivo, a mensagem da cruz, pois a nossa obrigação é proclamar o Santo Evangelho e todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27 e 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 16. Portanto, não admitiremos no púlpito pentecostal conteúdos antibíblicos, nem atrações que venham a profanar a santidade da casa do Senhor, como danças, representações teatrais e coisas semelhantes. Também não emprestaremos o púlpito de Daniel Berg e Gunnar Wingren às atividades político-partidárias, pois as nossas prioridades não são as deste mundo, mas as do reino de Deus. Todavia, jamais deixaremos de advertir nossas ovelhas, através da Bíblia Sagrada, quanto aos perigos que certas agendas ideológicas representam
a Igreja de Cristo. Tópico 5. A postura no púlpito pentecostal. Tenhamos sempre em mente este pressuposto. O púlpito pentecostal, genuinamente bíblico, não é tablado, não é palco e também não é picadeiro. O púlpito, em virtude de sua natureza bíblica, é o local designado para se pregar a Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante, a infalível e a inesgotável Palavra de Deus. O púlpito não é tablado. Logo, não é lugar para danças, bailes e comícios. Se o desacralizarmos, como poderá o Senhor usá-lo a fim de exortar, consolar e edificar a sua igreja através de seus pregoeiros? Não permitamos que tais atrações seculares e profanas venham a expulsar o Espírito Santo de nosso meio. O púlpito não é palco. Logo, não é o lugar indicado para representações teatrais, cujas peças expõem às vezes os corpos de seus atores e atrizes, levando a sensualidade ao lugar santo. Lembremo-nos da advertência do autor sagrado. Prestemos atenção. Muito infiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 93 e versículo 5. O púlpito não é picadeiro. Logo, não é o lugar indicado para comediantes, stand-ups e piadistas. Não fomos chamados a fazer o povo de Deus rir e gargalhar, mas a levá-lo para mais perto do Senhor. Além disso, o profeta Joel convoca-nos a chorar, pois os dias são assustadora e impiamente maus. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Joel capítulo 1 e versículo 13. Choremos. Além disso, que nós, pregoeiros do Santo Evangelho, saibamos como vestir-nos e comportar-nos no sagrado púlpito. Que as nossas vestes sejam sóbrias, modestas e santas. Não somos artistas, somos homens de Deus. E que as irmãs que o ocupam portem-se como as santas mulheres que seguiam nosso Senhor. Tópico 6. A desconstrução do púlpito pentecostal. O púlpito pentecostal vem sendo desconstruído sistematicamente há várias décadas. Nos últimos anos, porém, vemo-lo ser demolido aberta e escancaradamente, como se não passasse de um móvel qualquer, que pode ser descentralizado, escanteado, desmontado, removido e lançado no montouro. Em alguns lugares, é substituído até por tambores. Não bastasse sua remoção e desmonte físicos, alguns líderes estão a desviar-lhe a finalidade para que abrigue tudo e a tudo recepcione, menos a palavra de Deus. Em alguns deles, já não vemos a Bíblia grande, solene e grave, que até bem recentemente ainda era encontrada em suas cimeiras. Alguns são tão diminutos e frágeis que já não comportam sequer um exemplar pequeno da palavra de Deus. Aliás, em algumas igrejas, o púlpito foi removido sem aviso prévio.
Na plataforma, onde ajuntam-se obreiros e músicos, já não há o suporte para a Sagrada Bíblia. Informal e até irreverentemente vestidos, pregoeiros e músicos se confundem. Ninguém sabe quem vai cantar e quem vai pregar. Cuidado. Muito cuidado, ministros do meu Deus. Porque uma igreja começa a morrer pelo seu púlpito. Eis porque o juízo divino sempre começa pelo altar, ou melhor, pelo púlpito. Ezequiel capítulo 9 e versículo 6. Conclusão. Que o exemplo de Esdras, o fiel escriba do Senhor, sirva-nos para resgatar o púlpito pentecostal, conforme o recebemos de nossos pais fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren, entre outros santos pioneiros. O púlpito que destes valorosos homens recebemos refletia perfeitamente o modelo bíblico quanto à proclamação do Santo Evangelho, ao ensino da sã doutrina e à exposição de todo o conselho de Deus. Quanto a nós, não permitiremos que o púlpito pentecostal se liquefaça em meio à perniciosa pós-modernidade e à apostasia que, sem o percebermos, vai tomando-nos as igrejas, as congregações e as instituições. Se o nosso púlpito, ainda bíblico, liquefazer-se, não demorará a tomar todas as formas deste mundo que já indisfarçadamente jaz no maligno. A partir daí, a Bíblia Sagrada, desconstruída e impiamente atacada nos púlpitos, será banida de nossos arraiais. Se isso vier a ocorrer, nós veremos o abominável da desolação tomar nossos templos. Eis a reação que o púlpito de Esdras provocou em sua audiência. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Neemias capítulo 8, versículos 8 e 9. Não resta dúvida de que uma igreja começa a reavivar-se a partir do púlpito, e que a partir do púlpito também começa a morrer. Por conseguinte, não nos esqueçamos de algo básico. A justiça do Imaculado Cordeiro igualmente há de começar de nossos púlpitos. O Deus da Sagrada Bíblia não mudou. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e Criador do ser humano. Pai, agradecemos-te pela salvação de nossas almas, pela convicção de vida eterna, pelo batismo no Espírito Santo, pelos dons espirituais, ministeriais e de serviço. E agradecemos-te também pela tua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, a tua inspirada, inerrante, infalível e inesgotável palavra. Pai, agradecemos-te pelo púlpito, um lugar santo, no qual devemos e temos de proclamar a tua palavra, o santo Evangelho, a sã doutrina e todo o teu conselho. Dá, Senhor, que só falemos o que convém à sã doutrina,
e que resguardemos o nosso púlpito das contaminações mundanas, seculares e pós-modernas, enfim, do maligno que nolo quer sequestrar. Dá-nos força e coragem para mantermos a biblicidade de nossos púlpitos, conforme recomendam-nos os teus santos profetas e apóstolos, e que o púlpito pentecostal seja realmente pentecostal, e que o preservemos, tal como o recebemos de nossos pais fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren, um púlpito genuinamente bíblico. É o que te peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Jesus, nosso pregoeiro modelo. Amém. Amém, Senhor. Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orai por nós.